Jó capítulo 18. Escute, como seria bom se a gente tivesse explicação para tudo aquilo que a gente vive. Seria tão tremendo se as coisas que vivemos pudessem ser explicadas. Tem muita coisa que eu e você vivemos e que a gente não encontra explicação, principalmente quando a gente vive um tempo adverso da história da nossa vida. Tem tantas coisas que vivemos, que passamos e que não queríamos viver, não queríamos passar, mas passamos por circunstâncias alheias, por circunstâncias as quais nós não temos o controle dela, mas somos levados a viver, somos levados a passar por provas, por tribulações, por dificuldades, por adversidades, e muitas das vezes nós queremos explicação para aquilo. A palavra porquê mora dentro de nós. Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando por essa situação? Por que esse mal veio sobre mim? Por quê? Por quê? Por quê? E a nossa vida muitas vezes é cheia desses porquês. A história desse homem chamado Jó é mais ou menos assim. A gente conhece a história. Jó quem era? Jó era alguém conceituado. Jó era alguém a qual a sociedade o via como alguém de conceito, alguém importante. Jó tinha os seus 7 filhos, as suas 3 filhas. A Bíblia diz que as filhas dele eram as mais bonitas, e os seus 7 filhos. A Bíblia também vai dizer que Jó por tudo cultuava a Deus, adorava a Deus. Jó por tudo ofertava a Deus. Jó era alguém conceituado. Jó era alguém que espiritualmente cria em Deus, confiava em Deus. Mas nós sabemos que de uma vez só, num dia só, a catástrofe, a calamidade, a dificuldade, a dor, a tristeza, a perca, a decepção e tudo mais vai chegar na vida de Jó. Jó vai perder todos os seus filhos, vai perder tudo que ele tinha, vai perder todos os seus bens, ele vai perder a sua reputação, ele vai perder a confiança e tudo mais. De repente, aquele homem conceituado, influente, tantas outras coisas, agora está vivendo ali um tempo de definição. Ele está vivendo um tempo a qual as coisas que ele tinha, a qual as coisas que eram referência na vida dele, ele vai perder. Jó vai viver um tempo tão difícil, um tempo de adversidade tão grande, que até mesmo a mulher dele vai olhar para Jó, vai ver Jó naquela condição, naquela situação. Às vezes a gente olha para a mulher de Jó e fala assim: nossa, olha o que a mulher de Jó vai dizer para ele. Ela vai olhar, mas o que vai fazer com que essa mulher, ela fale com o seu marido daquela maneira? O que foi isso que aconteceu? Era tão grande a decepção no coração daquela mulher. Lembre-se, Jó perdeu os filhos, e ela também, ela vai perder os seus filhos. E muitas vezes nós sabemos que é muito mais difícil para uma mãe perder um filho do que para um pai. Ela vai perder os seus 10 filhos também, ela vai perder tudo que tinha, e vai ver o seu marido nessa sarjeta, nessa dificuldade. Pensa como é que estava o coração da mulher de Jó. Ela vai olhar, ela não vai aguentar ver o marido naquela condição. Ela vai olhar e vai dizer: Jó, por que você ainda vive assim? Olha, Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Porque na verdade aquela mulher não estava mais aguentando ver o marido dela naquela condição. Que difícil para ela, que dificuldade para essa mulher. Ela já não via mais nada. Ela na verdade fala com Jó dessa maneira porque ela já não aguentava ver o sofrimento de Jó. Ela já não aguentava ver o marido daquela forma, já perdeu os filhos, perdeu tudo, e ainda viver vendo o marido assim, era melhor que ele morresse. Essa era a situação. Esse é o momento da história desse homem. E Jó está ali nessa condição, vivendo essa situação. Você conhece a história.
E aí a Bíblia vai dizer que vai chegar os 3 amigos de Jó. Ainda tem os 3 amigos que vão chegar. Os 3 amigos vão chegar com uma palavra para Jó. Os 3 amigos de Jó vão olhar para Jó e vão dizer: sabe, Jó, você está nessa condição, você está nessa situação, sabe por quê? Porque você pecou, Jó. É o pecado que fez com que você vivesse o que você está vivendo. É o pecado que condena o homem. É o pecado que leva o homem a essa situação. O que eu repare quando eu olho para dentro do livro de Jó, eu vou ver aqui esses 3 amigos de Jó. O que eles vão dizer, a palavra que eles vão trazer aqui, que eles vão falar para Jó, a palavra, tudo aquilo, se você pegar o capítulo 15, o capítulo 16, o capítulo 17, você vai ver os 3 amigos aqui comentando e falando acerca de pecado, acerca do homem perverso e tantas outras coisas. Você vai ver que tudo aquilo que eles falam é verdade. Eles não estão falando nenhuma mentira, só tem um detalhe: a palavra que eles estão trazendo aqui, ela não cabe para Jó. Sabe por quê? Porque nós sabemos, eu e você sabemos por que Jó está nessa situação. Por que Jó está vivendo isso? Porque Satanás foi ali até Deus e pediu para que pudesse tocar nas coisas de Jó, tocar na vida de Jó. Só não podia matar Jó, mas ele podia fazer tudo isso. Então Jó não está vivendo isso porque ele pecou, porque ele errou. Na verdade, ele está sendo tentado porque Deus permitiu isso. E os amigos de Jó vão chegar com uma palavra para Jó. Todos os 3 vão dizer assim, que Jó está vivendo isso porque pecou. Agora vem para mim, presta atenção numa coisa que eu quero dividir com você nessa noite. Pensa uma coisa: Jó não está entendendo nada, porque Jó não pecou, Jó não errou. Ele sabe da vida dele, só ele sabe como ele está por dentro. E aí de repente ele está vivendo essa dificuldade, essas percas, toda essa humilhação, toda essa derrota. E de repente chega alguém, o melhor amigo dele, vai dizer para ele assim: ó, você está vivendo isso porque você pecou, você está no pecado, você está no fundo do poço porque você pecou. Não teria palavra pior para uma pessoa que já está vivendo o que está vivendo, como Jó. E muitas vezes pessoas passam pelo que Jó está passando aqui, e quando o que mais ela esperava era uma palavra que o levantasse, que o colocasse de pé, que o apoiasse, e de repente os amigos vão chegar com uma palavra errada. Aqui, quando a gente olha para o capítulo 18, ele vai trazer uma pregação. Esse amigo aqui, Bildade, vai trazer uma pregação. Ele vai falar de novo com Jó. Jó está quieto. Jó ficou 7 dias sem falar nada, mudo. Ele está mudo, sem falar nada. Ele está ali. E aí de repente o amigo dele vai vir com a palavra. E a palavra que ele vai trazer para Jó é essa. Tem hora que tem amigo que perde a oportunidade de ficar de boca calada. Porque se tem alguém passando por uma necessidade, por uma dificuldade, por uma luta, por uma dor ou por uma perca, se você não tiver uma palavra de ânimo, então fecha a sua boca, que é a melhor coisa que você pode fazer. Se você não tem uma palavra que levante, por favor, não tenha uma palavra que mate. O que eu presto atenção aqui, olha só, vamos lá para o capítulo 18 agora. Vamos ler agora. Você pensou que você não é ler Bíblia, né? Vamos embora. Jó capítulo 18. Olha, eu e você aí. Olha só, então respondeu Bildade. Olha o que ele vai falar. Eu não vou ler o capítulo inteiro, senão nós vamos longe e o tempo não vai dar. Vamos lá, olha lá. Na verdade, versículo 5: na verdade, a luz do perverso se apagará, e para o seu fogo não resplandecerá a faísca. Vamos embora, versículo 6: a luz se escurecerá nas suas tendas, e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Versículo 7: os seus passos fortes se estreitarão, e a sua própria trama o derribará. Versículo 11: os assombros o espantarão de todos os lados, e o perseguirão a cada passo. Olha o 14: o perverso será arrancado da sua tenda, onde está confiado, e será levado ao rei dos terrores. Versículo 15: nenhum dos seus morará na sua tenda,
espalhar enxofre sobre a sua habitação. Versículo 17, a sua memória desaparecerá da terra, e pelas praças não terá nome. Versículo 19, não terá filho, nem posteridade entre o seu povo, e nem sobrevivente algum ficará nas suas moradias. Versículo 21, tais são, na verdade, as moradas do perverso, e esse é o paradeiro dos que não conhecem a Deus. Vem para mim, presta atenção. Que pregação tremenda essa de Bildade. O que eu quero que você entenda aqui nessa noite é que tudo isso que ele falou aí é verdade. Tá certinho. Não tem nada de errado. Só que essa pregação não serve para Jó. Ele está pregando isso para quem? Para Jó. Serve para ele tudo isso? Ele diz que Jó é o perverso, que Jó é o ímpio, e porque Jó é o ímpio, a luz dele se apagará, que ele viverá. Olha o versículo 14, ele vai dizer assim, olha, sabe onde você vai parar, Jó? Você vai parar no inferno, o rei dos terrores, você vai parar no inferno, e sabe de uma coisa, você não terá filhos, não terá posteridade, ninguém lembrará de você, porque você é alguém perverso, e quem é perverso mora no inferno. Essa é a pregação que ele está trazendo para Jó. Tem horas, irmãos, que a gente está no fundo do poço e a gente não entende porque está vivendo isso, porque está passando por isso. E aí, quando a gente acha que a palavra que vai vir é uma palavra de ânimo, uma palavra que levanta, uma palavra que edifica, chega um desse aqui. Chega uma palavra dessa. Agora que a cabeça de Jó vai em parafuso, porque Jó não está entendendo nada, Jó não está compreendendo nada. Só tem um detalhe. Mesmo vivendo isso, Jó não está pecando. Jó não está pecando. Às vezes, irmãos, a gente tem amigos, a gente tem pessoas que estão ao nosso lado, e que muitas vezes agem dessa maneira, agem dessa forma. O que Bildade vai falar aqui, está tudo certo com respeito ao perverso, mas não serve para Jó. Então tem muitas coisas, irmão, não vai tomando posse de tudo não, porque tem coisa que não é para você. Por mais que você esteja passando por dificuldade, por mais que você esteja passando por luta, por guerra, por dor, por percas, por fracasso, por decepção, mas sabe de uma coisa, tem coisas que não são para você, e o que você tem que entender é isso, irmão. Sabe, por mais que estejam falando, dizendo, não, isso não é para mim, e talvez eu não entenda, eu não esteja compreendendo, eu não esteja entendendo. Olhe, presta atenção numa coisa nessa noite. O diabo, ele é especialista em uma coisa: fazer isso que os amigos de Jó estão dizendo. Se eu estou sofrendo, é porque eu estou pecando. Não é porque você vive luta, não é porque você vive guerra que você está pecando, irmão. Eu acho incrível como as pessoas, na primeira luta, elas já falam assim: deve ter alguma coisa errada comigo. Olhe para o irmão que está ao teu lado, diga para ele, mesmo que você esteja passando luta, diga, mesmo que você esteja passando tempos difíceis, mesmo assim, diga, eu quero te dizer. Toca no ombro dele e diga para ele, não tem nada errado com você. Bispo, tem alguma coisa errada comigo? Não, irmão. Está tranquilo. Mas e as lutas? E as dificuldades? Por que eu estou passando isso? Então, a gente é cheio de porquê. E a gente é especialista nisso. Se eu estou sofrendo, é porque eu estou pecando. Se eu estou na luta, é porque eu estou em pecado. Se eu estou vivendo isso, é porque tem alguma coisa. Não, está tudo certo. Tinha alguma coisa de errado com Jó? Não, está tudo certo. É porque Jó não sabe o que está acontecendo nos bastidores. É porque muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo nos bastidores. E o diabo vem com essa. O diabo prega essa. Sabe? E ali, nessas horas de dificuldade, o que mais a gente quer? Sabe o que é? Sabe, eu preciso, Deus, que o Senhor fale comigo. Mas Deus está calado, está mudo aqui. Até agora Deus não falou
nada, Deus não abriu a boca. E o que mais Jó queria, e a gente também quando está nessa, o que mais a gente quer é que Deus abra a boca, que Deus use o profeta. Quem sabe Deus hoje usa o bispo, a bispa, quem sabe não vem uma revelação, o céu não se abre. Eu queria ver anjos, arcanjos, eu queria ver tanta coisa, mas nem um pontinho, nem um brilho, nada. E aí? E agora? É nessas horas que a gente muitas vezes fica decepcionado com Deus, sim ou não? Não tem um amigo, quando tem é para dar essa pancada. Amigo que nem esse, eu tenho amigos assim, não sei se você tem, talvez você não tenha, né? Amigo que espera a hora H para porretada. Jó está ali, vem os três, hein? Tome. E Jó está ali sem entender. Mas é porque a visão deles é uma visão errada. E é a visão de muita gente. Meu irmão, você viu aquele cara lá? Perdeu tudo, hein? Você vê? Nossa, então, viu? Isso aí vai. Sabe o que é isso aí? É porque é rebelde. Sabe o que é isso aí? Largou a igreja. Sabe o que é isso aí? É porque deixou Deus. Sabe que... Não, irmão, relaxa. Não é assim não. Sabe? Vamos lá. A gente acha, e a gente tem essa ideia, sabe? O que mais o diabo quer é isso, é que a gente se decepcione com Deus. O diabo só quer isso. Como a gente se decepciona com as pessoas, o diabo quer que você se decepcione com Deus. O porquê disso? Por que eu estou vivendo isso? Sabe, Davi quando teve aquele filho do pecado, Davi vai ter um filho com Batseba, e a Bíblia diz, você conhece essa história, a Bíblia diz que ele vai nascer. E quando aquela criança está enferma, Davi vai entrar, ele vai vestir pano de saco, ele vai entrar para orar. Davi não vai comer nem beber, e Davi está ali, ele está orando, e a Bíblia diz que aí um determinado tempo, quando Davi está orando e jejuando, a criança vai morrer. E quando a criança morre, o filho de Davi morre, os seus criados, aqueles que estão ali, são mais perto de Davi, eles estão ali, eles não sabem como dar notícia para Davi, como é que Davi vai reagir. E agora ele está orando e jejuando, e agora a criança morreu. A Bíblia diz que eles vão entrar e vão dizer, olha rei, a criança morreu. Quando eles dão essa notícia para Davi, a Bíblia diz que Davi se levanta, ele sai daquele lugar, vai tomar banho, troca de roupa, senta na mesa, vai comer. Os criados dele ficam olhando para ele sem entender aquilo que está acontecendo. Essa vai ser a reação. Davi vai dizer assim, olha, eu estava orando porque ela estava viva. Agora eu posso ir a ela e ela não pode mais vir a mim. Então acabou, e ele segue a vida dele. Talvez muitos de nós, no lugar de Davi, qual seria o posicionamento? Eu orei e ele morreu, eu orei e não deu certo, eu orei e não funcionou. O diabo faz isso com muita gente, irmão. A gente começa a orar e o fato de a gente estar orando, parece até que Deus tem obrigação de fazer, porque eu estou orando, porque eu estou jejuando, Deus tem obrigação. E aí quando eu oro, jejuo e não dá certo, meu Deus, aí parece que Deus não me ama, que Deus não me quer, que Deus não está comigo, que Deus não é o meu Deus. É impressionante. Só porque eu orei, Deus tem obrigação de fazer. Só porque eu orei. A gente muitas vezes é cheio de mimimi, é cheio de se decepcionar com Deus. Eu jejuei e a porta não abriu. Eu jejuei e não aconteceu. Eu busquei e Deus não me deu. Jesus está chegando. João capítulo 11. Ele vai chegando, ele vem vindo, ele disse que ia lá, ele falou que ia, estava todo mundo sabendo, mas quando ele chega lá na aldeia, qual é a mensagem que Marta vai trazer? João 11, 21. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido, viu? Em vez dela chegar, glória a Deus, o Senhor chegou, aleluia, agora o milagre vai acontecer. Qual foi a primeira fala de Marta?
Se o senhor estivesse aqui, eu não teria morrido. Viu a decepção? E a gente é muito cheio de decepção. Por que ela falou isso? Porque ela mandou chamar e ela acha que ele demorou. A gente muitas vezes acha que Deus está demorando e se decepciona com Deus. A gente é muito cheio dessas, sabe? Olha para o irmão que está ao teu lado e diga para ele: irmão, deixa de mimimi. Ah, você não tem coragem de falar, não, é? Irmão, então é para você. Diga então, eu vou deixar dos mimimi. Sabe por quê? Porque a gente é meio assim. Eu estou orando e não aconteceu. Estou jejuando e Deus não fez. Eu estou pedindo e Deus não me dá. Para com esse negócio. Para dessa meninice, dessa criancice. Deixa isso de lado, sabe? Aí Deus me decepcionou. Pedi um, Deus deu. Pedi dois, Deus deu um. Deus decepcionou, porque eu orei, a porta fechou. Eu orei e fui mandado embora. Eu pedi para não sair, eu pedi para ficar e não fiquei, eu pedi para ir, não fui. Para com isso, irmão. Para. A gente é assim. Davi falou assim: não, agora acabou, segue o barco. Eu orei. Então, mas você orou e a criança morreu. Então não. Deus está no controle de tudo, irmão. Segue a vida. Sabe por que as igrejas estão vazias? Cheio de crente decepcionado com Deus. Como se a gente pudesse, como se a gente tivesse essa capacidade. Como se isso fosse algo nosso. Eu estou decepcionadona, frustradona com Deus, porque para com isso, para com esse negócio. Olhe para o irmão que está até lá, toque no ombro dele e diga para ele: Deus nunca vai decepcionar você. Ele creu ou não? Nunca vai te decepcionar. Mas eu orei e não aconteci. E quem falou que Deus te decepcionou? Quem falou que é Deus? Quem falou que Deus tinha isso para você? Quem falou que isso é o melhor para a tua vida? Quem falou? E Jó, como nós, muitas das vezes, estamos sem entender nada. Olha o capítulo 19, está abertinha a sua Bíblia aí? Capítulo 19, vamos lá. Deixa eu chegar aqui no 19, vamos lá. Olha o que Jó vai dizer. Versículo 2. Até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Versículo 6. Sabei agora que Deus é que me oprimiu e com a sua rede me cercou. Olha o 8. O meu caminho ele fechou e não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Versículo 9, da minha honra me despojou e tirou-me da cabeça a coroa. Versículo 10, arruinou-me de todos os lados e eu me vou, e arrancou-me a esperança como uma árvore. Jó está dizendo: tudo que eu estou vivendo foi Deus. Vem para mim, a gente, é fácil, né? É fácil a gente falar dessa história agora, sim ou não? É. O mais difícil é eu falar da minha história, porque eu não sei aonde vai. Mas a minha vida é pela fé. O Jó está dizendo aqui que tudo que ele está vivendo foi Deus. É Deus? Sim ou não? Não, a gente sabe que não. Porque agora é fácil. Quando a gente sabe, é fácil. Mas tem muita coisa que eu não sei. E quando eu não sei, essa é a questão. Eu não sei, mas eu tenho que confiar. Eu não sei, mas eu tenho que acreditar. A ideia de Jó, por que Jó está decepcionado com Deus aqui? Porque ele acha que tudo que ele está vivendo é Deus. Deus me cercou, Deus me prendeu, como um animal, colocou a rede, eu estou trancado. Olha o versículo 12, ó. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim. Ele está dizendo: Deus mandou um exército e me cercou.
E o versículo 13: pois longe de mim os meus irmãos, e os que me conhecem como estranho se apartaram de mim. Os meus parentes me desampararam, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho. Olha o 18: até as crianças me desprezam. Versículo 20: os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, talvez só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Por que me persegues como Deus me persegue, e não cessais de devorar a minha carne? Vem para mim, presta atenção numa coisa. Olha o que Jó está dizendo: tudo que eu estou vivendo é culpa de Deus. É Deus que está promovendo toda essa calamidade na minha vida. Toda vez que a gente tem uma perca, qual é a forma que a gente tem? Por que Deus? Por que isso na minha vida, Senhor? Por que eu estou passando por essa luta, Deus? A gente sempre vai depositar. Vem para mim, presta atenção numa coisa nessa noite. Guarda isso no seu coração. O diabo é especialista em colocar inimizade entre eu e Deus. Jó está dizendo assim: por que vocês vêm? Vocês são meus amigos. Por que vocês vêm para mim me perseguir como Deus me persegue? Olha a condição que ele está. Não é diferente não, irmão. Quando a gente questiona, porque alguma coisa que eu queria não aconteceu, e eu faço beicinho para Deus. O diabo tranca a porta, e aí eu vou fazer beicinho para Deus, porque Deus não me deu. O diabo prende, e aí reclama com Deus porque você não tem. E o que é pior, a maioria das vezes a gente vai sim reclamar com Deus porque não aconteceu, porque Deus não me deu, porque não funcionou, mas Deus não tem nada com isso. Quem está entendendo, diga amém. Vamos mudar isso. A pessoa morreu lá num acidente de carro, estava lá na gandaia bebendo, fumando, cheirando, bateu o carro a 200 por hora, sem cinto, sem nada. Aí o familiar: meu Deus, por que isso? Deus tem alguma coisa com isso, irmão? O Covid está matando mais de não sei quantos milhões de pessoas na terra. Vocês falam que Deus é amor. Irmão, Deus tem alguma coisa com isso? Sim ou não? Responda. Mas a maioria vai questionar assim: por que Deus não faz nada? Por que Deus está permitindo? Você ouviu isso? Sim ou não? Camarada lá, está lá, né? Assaltante de banco. Aí ele vai, não rouba banco lá, troca de tiro com a polícia, tomou um tiro, morreu. Aí vai vir alguém: ai Deus, por que, Senhor, ele era tão novo? Irmão, Deus tem alguma coisa a ver com isso? Você nunca ouviu nada assim, porque o diabo é assim. O diabo é assim. O que mais o diabo quer é fazer divisão entre eu e você e Deus. E quando a gente vai com esses mimimi, com esses questionamentos, com essas criancices para Deus, irmão, o que você acha que Deus acha? Deus, porque Ele tem, eu não tenho. Porque Ele pode, eu não pode. Eu não posso. Porque Ele é, eu não sou. E Deus não tem nada a ver com isso. Não era Deus, não. O diabo está fazendo tudo isso na vida dele, mas ele vai falar que é Deus. Eu me lembro da minha situação. O dia que eu olhei para a direita e eu tinha um revólver na minha cabeça. E o cara falou: só dirige e vai embora. E eu fui. Liguei, dirigindo. E o cara levou meu carro.
Eu tinha uma Kombi na época, eu estava fazendo, trabalhava com entrega, eu tinha uma transportadora. E ele levou a Kombi, levou a mercadoria. No começo eu falei, minha carro de trabalho. Quando eu vi que começou a entrar no meio de um mato, um lugar assim estranho, eu falei, não, deixa eu descer. E depois que isso aconteceu, que eu desci ali, passado um tempo eles me liberaram, no meio de um mato, um lugar que eu não conhecia, não sabia nem onde era, lugar ermo, no meio de uma mata, e eu andando naquela rua de terra, no meio daquela mata, tentando buscar um lugar, algum lugar de civilização, porque não tinha nada, era só mato, mesmo a rua que passava no meio do mato, não tinha casa nenhum dos lados, eu andando a pé sozinho, chorando, porque tinha perdido tudo. Falei, meu Deus, e agora? Não sabia nem como é que ia para casa, não tinha R$1 no bolso, não tinha nada, carteira, documento, tudo foi levado. Qual foi a minha primeira posição? Meu Deus, por que, Senhor? Está amarrado isso. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu não vou querer saber mais de igreja, eu não quero mais saber de Deus. A gente é assim. Eu também. A gente não entende, porque quando o Espírito Santo falou assim, levaram sua Kombi, né? Iam levar sua vida também, mas eu poupei a sua vida. E agora? Sabe? Um conferencista famoso nos Estados Unidos, ele estava fazendo uma conferência ali, pregando e tal, o paralítico andava, o cego enxergava e tantas outras coisas, e aí tinha um rapaz ali, ele pega e fala assim, nossa, que tremendo, ele veio pela televisão, tudo isso passando, que tremendo, eu preciso ver esse conferencista fazendo a obra e tudo mais, e aí ele vai, no dia da conferência está ali aquela multidão, e no meio da multidão, de repente, está ali um médico, aí esse médico começa a pular, a gritar e falar glória a Deus, aleluia, e aí ele vai ser entrevistado, ele diz assim, olha, eu fui curado de câncer, eu estou curado, eu tenho certeza que eu não tenho mais nada, e aquele rapaz, ele tinha ido numa conferência dessa pela primeira vez, ele fica impressionado com aquilo, ele fala, nossa, que Deus tremendo, que Deus maravilhoso, é esse o Deus que eu quero servir, e ele pega, vai embora, só que ele anotou tudo aquilo, o nome daquele médico e tudo, e ele fica em casa falando, nossa, que Deus, que maravilha, que tremendo. E quando passou uns 10 dias, ele pega e ele liga para a casa daquele médico, ele ligou para a casa daquele médico ali, quem atende o telefone é a mulher dele, olha, sabe, eu estive na conferência, a senhora é a esposa, a mulher responde, sou. Então, porque eu vi o seu marido lá, e ele foi curado de câncer, eu queria fazer uma entrevista com ele. A mulher pegou o telefone e falou assim, mas infelizmente vai ser possível, porque ele morreu essa semana, aí desligou o telefone. De repente aquele rapaz falou, eu nunca mais quero saber de Deus. Ele ficou frustrado. Ele ficou decepcionado. Mas ele ficou decepcionado. E às vezes a gente é meio assim, a gente acha que a gente quer mostrar para Deus que a gente está decepcionado com Ele. Mas Deus tem o jeito dele e a forma dele. Porque assim, Deus curou o médico de câncer, sim ou não? Curou. Porque é a fé. Porque é a fé. Mas qualquer coisa que não dá certo na nossa vida, a gente já quer se decepcionar. A primeira coisa, eu quero que Deus perceba que eu estou muito decepcionado. Olha aqui, Jó. Apesar dele não ter pecado, dele não ter errado, mas olha o pensamento que está na cabeça dele. Vocês estão aqui me acusando e me devorando que nem Deus. Olha como é. Você reparou? Jó vai dizer assim,
é o versículo 22, ele vai dizer assim, ó, no versículo 20, os meus ossos se apegam a mim. Ele vai dizer assim, eu só tenho carne na gengiva do dente. Você já pensou como é que Jó está? Ele está dizendo aí no versículo 20, eu estou só pele e osso, se tem carne em mim, é só na gengiva. Rapaz, a coisa estava feia com Jó. E aí ele vai dizer assim, e vocês vêm devorar o resto que eu tenho. Está aparecendo aí o versículo 20? Vocês vão devorar o resto que eu tenho, ainda dessa maneira. Porque, ó, olha lá, ele vai dizer assim, ó, eu só estou a pele e osso, e se eu tenho alguma coisa, é na gengiva do dente. Pensa como é que Jó estava bonitinho. E ele está dizendo assim, e tudo isso, Deus, tudo isso Deus. Mas nós sabemos que não era. Eu quero que você guarde isso nessa noite no seu coração. De que Deus nunca vai decepcionar você. Eu vejo tanta gente, sabe, a quantidade de desigrejados cresceu gigantesco. É gigantesco. O quê? Pessoas que, porque assim, tinham certa religião, se tornaram cristãos, e agora não dá para voltar lá atrás. Porque ela sabe que não é certo voltar lá atrás, mas também um momento ou outro ela se decepcionou com Deus, e aí, como se Deus decepcionasse alguém, ela hoje está desigrejada. Não tem igreja. Esse rapaz, que é uma história real, que eu falei para vocês lá dos Estados Unidos, ele voltou para a igreja depois. Tem um livro. Ele voltou para a igreja, mas ele falou assim, agora, eu creio o seguinte, pastor, eu creio que a igreja, Deus é Deus. Eu creio que tem um Deus. Só que assim, Deus está lá ocupado com as coisas dele, criou a gente e deixou a gente aqui. Aí você está aí, vê o que você faz da sua vida, que eu tenho mais o que fazer. Olha o Deus que ele acreditava. Só que você tem um Deus que não cai um fio de cabelo sem que ele não saiba. O que mais Satanás quer é que você ache que Deus está muito ocupado para não olhar para você e para não ver você. E que se você está passando alguma dificuldade, adversidade, é pecado. É porque você está no erro. É porque você não serve, você não presta. É porque você não é bom. Mas eu quero dizer para você, nessa noite, por mais que você não entenda e não compreenda o que você está passando, o que você está vivendo, Deus não vai te decepcionar nessa. Sabe o que é tremendo? E eu termino aí. Olha o que Jó fala no versículo 23 e 24. Vamos lá. Olha lá. Quem me dera fosse agora escritas as minhas palavras, e quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Olha Deus cumprindo o desejo do seu coração. Esse livro de Jó, alguns dizem, você sabia, quantos sabem aqui que o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia? Deixa eu ver, levanta a mão. Quantos sabem disso? A maioria não sabe. O livro de Jó é o livro mais antigo. A princípio, acredita-se e acredita-se que Moisés foi quem escreveu. É o mais antigo. Porque tem gente que ainda acha que a Bíblia está em ordem cronológica. Não está. Tá? Não está. Os teólogos de plantão, que a teologia precisa voltar, tem que saber disso, que não está. E Jó está dizendo aqui, ó, quem me dera que tudo isso que eu estou passando fosse escrito. Mais de 4.000 anos depois, nós estamos falando dele aqui, porque Deus cumpriu o desejo do coração dele. Está escrito. Então a gente sabe. Por isso que a gente sabe. Viu como Deus não decepciona? Olha lá, versículo 25.
Porque eu sei que o meu Redentor vive. E por fim, se levantará sobre a terra. Depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Mesmo decepcionadinho. Ei. Vem para mim. Às vezes, eu entendo, a gente é cheio de coisinha, de mimimi, Deus não deu, Deus não fez, Deus não quer, eu orei para ser assim, mas foi assim, eu orei para parar, continuou, eu orei para continuar, mas mesmo assim, lá dentro, lá no interior, lá no íntimo, tem que haver essa certeza. Olha o que Jó vai dizer, eu sei que eu ainda, na minha carne, ele disse lá atrás, não disse no versículo 20? Eu não tenho carne nenhuma, é só pele e osso. Se eu tenho carne, é na gengiva do dente. Mas ele vai dizer, ainda em minha carne, eu vou ver a Deus. Ele tinha certeza de uma coisa, a vida dele não termina, mesmo, vou até abrir uma brecha aqui. Você pode até ter direito de mimimi, de frescurinha, de falar que está decepcionadinha, até pode, mas o que não pode é faltar dentro de você, no seu íntimo, no seu interior, essa certeza de que o seu Redentor, Ele vive, que você verá. Põe o próximo versículo aí, põe o 27, porque eu sei que os meus olhos e não outros contemplarão, e por isso o que Deus tem para mim eu vou ver. Eu posso até estar hoje meio decepcionado, cabisbaixo, caído, quebrado, mas eu vou me levantar, eu vou dar a volta por cima, e os meus olhos verão Deus, não serão outros. Jó está dizendo, eu não vou morrer sem ver a Deus, sem ver a bondade de Deus, sem ver a glória de Deus. Eu posso até estar meio hoje, aqui cabisbaixo, meio deprê, meio para baixo, mas eu ainda vou me levantar. O meu Redentor vive. Entenda isso. Entenda. A gente vive momentos de decepção. Por que você não está indo para a igreja? Estou decepcionadão com Deus. Por que você não ora mais? Estou meio decepcionada. Por que você não ora pelo seu casamento mais? Estou decepcionada com ele, com ela. Por que você não ora pelo seu ministério? Levanta os seus olhos. Tem coisas que Deus quer que você veja. Ele mesmo está dizendo, eu vou ver. E não é os outros que vão ver para mim, não. É eu mesmo, com esses olhos. Eu vou ver com esses olhos que a terra há de comer. Mas antes da terra comer, eu vou ver. Eu sei que o meu Redentor vive. Fique de pé, vamos orar. Vamos orar. Eu quero orar com você. Não é possível que você não entendeu isso nessa noite. Não é possível, irmão. Talvez tenha alguém aqui que estava meio decepcionadinho. Estou decepcionada, bispo. Eu oro e nada acontece. Deus me deixou, Deus me largou, Deus não quer nada comigo. O que eu estou fazendo de errado? Eu estou decepcionado. Pode te faltar tudo, mas não pode te faltar a fé. É impressionante como Jó vai dizer tudo isso aqui em 22 versículos, e em 3 ele vai mudar tudo.
Ah, bispo, Jó era bipolar. Não, Jó era de fé. Tem nada de bipolar. Uma hora eu acho uma coisa, outra hora eu acho outra. Não, ele era de fé. Ele está buscando esses 4 versículos aqui, lá de dentro dele. Busca a fé dentro de você. Porque está abatida, ó minha alma. Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. O salmista vai olhar para dentro dele, a alma dele está caída, decepcionada, frustrada. Ele vai dizer: ei, espera em Deus. Você ainda vai louvá-lo. Talvez tem gente que entrou aqui nessa noite decepcionado com situações, com problemas, com dificuldades, com adversidades. E muitas vezes a gente está depositando toda a responsabilidade em Deus. Você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Jó não sabia de nada. Jó vai dizer assim, ó. Eu poderia... Jó vai dizer, eu podia até trocar uma ideia com Deus, mas eu sei que eu não tenho nenhum minuto, porque se Deus falar comigo 1 minuto, eu não tenho resposta. E ele não vai ter mesmo, porque lá na frente ele vai dizer que é melhor Deus não falar comigo que eu não vou ter resposta. Mas aí Deus vai vir, vai ou não vai? Você lê Jó que você vai ver. Jó vai chegar e Deus, vem cá Jó. Só uma pergunta, a primeira, vamos lá. Aonde você estava quando eu criei o mundo? A gente não sabe de nada. A gente acha que sabe. Jó também. Deus, vocês estão fazendo igual Deus. Deus me cercou, Deus me prendeu, Deus tirou meus filhos, Deus tirou minha família, até o meu hálito, nem minha esposa aguenta meu hálito mais, né? Afastou minha esposa, tirou tudo. Tudo Deus, tudo Deus. Deus mandou um exército. Você acha que Deus ia mandar um exército, irmão? Vai lá, um exército de anjo contra o irmão lá. Para com isso. Para com isso. Tem crente que ele pega aquele versículo lá distorcido. Deus está me provando. Oi, você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Deus está me provando. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Coloque a mão no seu coração.